Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos continuar com a leitura, do primeiro livro de Crônicas. Lembrando que o primeiro livro de Crônicas é o 13º livro aqui da nossa Bíblia evangélica, perfeito? Da nossa Bíblia evangélica, que é formada por 66 livros. Então chegamos ao 25º, né, o 25º capítulo deste livro, correto? E hoje vamos fazer a leitura do 25º capítulo e vamos falar ali sobre três homens, né, Asaf, Ramã e Jedutum, né, esses três homens que foram escolhidos ali pelo rei Davi para fazer também, né, para prosperar ali com o trabalho sacerdotal. Eles louvavam a Deus e também faziam cânticos, né? Cânticos e tocavam harpas e cimbalos, perfeito? Então é disso que nós vamos falar ali, vamos falar desses três personagens, né? E como eles trouxeram ali para o trabalho, para o serviço sacerdotal, da sua genealogia, né, seus filhos, seus irmãos, né, eles trouxeram ali 288 homens que faziam esse trabalho ali na casa do Senhor, de louvar, de cantar e tocar harpas e também cimbalos, perfeito? Então esta vai ser a nossa leitura de hoje, perfeito? Mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. É de graça para você e é muito importante para nós. Então vamos começar a nossa leitura de hoje e para isso vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida e vamos abrir aqui no capítulo 25. E se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para deixar a sua vida mais leve, o seu caminho mais iluminado, eu recomendo então que você acesse a nossa playlist chamada Crônicas, e lá você vai encontrar os vídeos, né, com os capítulos anteriores, onde você vai poder assistir para você adquirir mais conhecimento e mais sabedoria para deixar a sua vida mais leve, o seu caminho mais iluminado, ok? Então, no versículo 1 do capítulo 25 diz assim: além disso, Davi, então nós estamos falando aqui, né, de toda a genealogia ali dos levitas, né, de como os levitas eles foram escolhidos ali por Deus para fazerem o trabalho sacerdotal, para cuidar da casa do Senhor, fazer a manutenção da casa de Deus, né? E também transmitir as ordens de Deus, né? Todas as informações de Deus ali para o povo de Israel, pois através dos levitas, Deus queria transformar o povo de Israel em um povo puro, um povo purificado. Então no versículo 25, no versículo 1 do capítulo 25, diz assim: além disso, Davi e os capitães do exército separaram para o serviço alguns dos filhos de Asaf, de Remã e de Jedutum, que deveriam profetizar com harpas, com saltérios e com cimbalos. E o número dos trabalhadores, segundo o seu serviço, era: dos filhos de Asaf, Zacu, José, Netanias, Azarela, os filhos de Asaf, sobre as mãos de Asaf, o qual profetizava segundo a ordem do rei. De Jedutum, os filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias, Matitias, 6, sobre as mãos do seu pai Jedutum, que profetizava com harpa para dar graças e louvor ao Senhor. Então Jedutum profetizava com harpas para dar graças, né, e louvor ao Senhor. De Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Ote, Maaziote. Todos esses eram filhos de Emã. Todos esses eram os filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus para erguer o chifre. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Então Deus deu para Emã 17 filhos no total, né? 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estiveram debaixo das mãos do seu pai,
para cânticos na casa do Senhor, com símbolos, saltérios e harpas para o serviço da casa de Deus, segundo a ordem do rei Asaf, Gedutum e Emã. Então Deus deu a ordem ali para que estes homens, então, eles louvassem a Deus com cânticos, né, com o uso de harpas, com o uso de cimbalos e também de saltérios, né. Então o número deles com os seus irmãos que eram instruídos nos cânticos do Senhor, a saber, todos os que eram peritos, eram de 288. Então todos os peritos ali em harpas, em cimbalos, em cânticos, né, e saltérios, então o número todo deles, eles foram preparados exatamente para isso, né? O número era de 288. E eles lançaram sorte, guarda contra guarda, tanto o pequeno como o grande, tanto o mestre quanto o discípulo. Então eles lançaram sorte. O que é isso? Fizeram uma espécie de sorteio ali para que cada um, né, cuidasse ali de um determinado, né, de uma determinada função dentre todos esses 288, né? Ora, a primeira sorte saiu para Asaf. A primeira sorte saiu por Asaf para José. A primeira sorte saiu por Asaf para José. A segunda para Gedalias, que com os seus irmãos e filhos eram de 12, né? Então, a primeira para José, né? A segunda para Gedalias, né? Que com seus irmãos eram 12. A terceira para Zacur, ele e os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A quarta para Isri, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A quinta para Netanias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A sexta para Buquias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A sétima para Jezarela, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A oitava para Jesaías, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A nona para Matanias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A décima para Simei, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12 também. A undécima, ou seja, a 11ª para Azarel, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 12ª para Asabias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 13ª para Subael, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 14ª para Matitias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. Então estão sempre aqui os filhos e também os irmãos. A 15ª para Jerimote, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 16ª para Ananias, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 17ª para Josbecasa, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 18ª para Anani, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 19ª para Malote, ele, os seus filhos e os seus irmãos também eram 12. A 20ª para Eliata, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 21ª para Odi, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 22ª para Gidalte, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 23ª para Maaziote, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram 12. A 24ª para Romante Ezé, ele, os seus filhos e os seus irmãos eram também 12, perfazendo um total de 288 homens que eram incumbidos, né, de louvar ao Senhor, de cantar, de proferir cânticos, né? Também tocar harpas, cimbalos, né? Então estes homens, eles eram incumbidos então de fazer esse trabalho ali na casa do Senhor. Então fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 25, né? O capítulo 25 do primeiro livro de Crônicas, né? Capítulo 25 do primeiro livro de Crônicas. Para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada.
É totalmente de graça, é de graça para você e tem muito valor para nós. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!